Irmãos, cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Estou grato a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem concedido a cada um de nós de estarmos na presença do Senhor nosso Deus. Quantos estão gratos por estar na casa do Senhor? Dê glória a Deus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Neste culto de hoje, de domingo, que a qual é reservado de culto de missões, e louvamos ao Senhor nosso Deus, porque cada um de nós somos fruto de missões. Cada um de nós que estamos aqui somos frutos de missões, porque através de alguém nos levaram a Cristo, e estamos aqui cultuando ao Senhor nosso Deus, porque Deus é misericordioso e tem nos alcançado. Glórias a Deus, que alguém olhou para nós, que foi Jesus Cristo, olhou para nós e nos escolheu, nos elegeu, e hoje estamos aqui glorificando a Ele, porque a sua misericórdia dura de geração em geração. Glória a Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 25 em diante, a Bíblia diz que eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe respondeu e disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: Respondestes bem, faze isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, e espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando daquele lugar, vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho e pondo-a sobre a sua cavalgadura, e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Glórias a Deus. Amados irmãos, porque é uma leitura longa, porque esse texto, irmãos, ele está incluindo tanto o texto como o contexto, para entendermos o que a palavra de Deus ela quer nos falar. Porque, meus amados e queridos irmãos, Jesus ele estava falando a palavra do Senhor. Enquanto ele pregava, estava ali um certo doutor da lei que chegou, e a Bíblia diz que ele, tentando, disse para Jesus: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Então, naquele mesmo instante, Jesus perguntou para ele: Como é que está escrito na lei? Como é que tu vês? Como é que tu observa? Então, naquele momento, ele estava dizendo que está escrito que temos que amar a Deus de toda a nossa força, de todo o entendimento, e ele estava dizendo também que amar ao próximo como a nós mesmos. Então, naquele momento, ele tentando se justificar, ele perguntou a Jesus mais uma vez, dizendo: E quem é o meu próximo? Então, naquele momento, quando ele faz aquela pergunta para Jesus, Jesus contou-lhe uma parábola. Então, observando também o louvor que aqui foi entoado pela
orquestra, ele contou-lhe uma parábola dizendo o seguinte, que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Quando observando no espaço geográfico Jerusalém para Jericó, ele estava falando de maneira ali em que verdadeiramente esse homem ele vinha descendo, porque fazendo uma pesquisa pude observar que Jerusalém ela está a 758 metros acima do nível do mar, e a cidade de Jericó ela está a 250 metros abaixo do nível do mar. Então, quem vinha de Jerusalém, verdadeiramente ele estava descendo para Jericó, e Jesus dizendo para ele que vinha um certo homem de Jerusalém e descia em direção a Jericó. Mas nesse momento, quando ele vinha de Jerusalém para Jericó, a Bíblia diz que ele caiu na mão dos salteadores, e quando ele caiu na mão dos salteadores, aqueles homens espancaram aquele homem que descia de Jerusalém, que o nome dele não está aqui especificado, mas ele vinha de Jerusalém, e tudo indica que ele era um judeu. Então naquele instante, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que quando ele descia, após ser espancado, eles deixaram ele meio morto, ou seja, ele estava no estado de coma. Então, meus amados e queridos irmãos, aquele homem ficou ali espancado, ferido, de maneira que ficou numa situação muito precária. Mas a Bíblia nos diz na sua palavra que quando ele ficou lá caído à beira do caminho, a Bíblia diz que passou um sacerdote, mas vendo que aquele homem estava ali naquela situação, ele passou de largo. E a Bíblia diz que logo em seguida passou um levita. Então o levita, vendo a mesma situação, também passou de largo. Mas logo em seguida desce também um homem, um samaritano, que quando viu aquele homem caído à beira do caminho, todo ferido, ensanguentado, machucado, a Bíblia diz que ele pegou agora naquele mesmo instante, porque me chama a atenção como aquele homem andava preparado, me chama muito a atenção que como aquele homem andava com todos os preparos, porque a ação dele demonstra que ele era um bom homem, a ação daquele homem demonstra que ele era uma pessoa que se importava com o próximo, porque ele trazia azeite na sua caminhada, ele trazia vinho na sua caminhada, porque naquele momento quando ele viu que ele estava ferido, ele pegou ali o azeite e o vinho e atou-lhe em suas cavalgaduras, e a Bíblia diz que ele ali fazendo já aqueles primeiros socorros, a Bíblia diz que ele pegou aquele homem, ele colocou, acredito eu, naquele veículo que ele tinha para fazer aquele tráfego de Jerusalém para Jericó, que provavelmente poderia ser um camelo, poderia ser um jumento, poderia ser, porque era um veículo de transporte mais comum daquela época. Então ele pegou aquele homem e levou para a primeira estalagem, e a Bíblia diz que ele cuidando e ficando lá, ele disse para aquele homem, aquele hospedeiro disse para ele: está aqui 2 dinheiros para ti, e tudo que tu mais tu gastares, quando eu voltar, eu te pagarei. Então, meus amados irmãos, missões é olhar para aquele que está ferido e cuidar daquele que está machucado. Missões também é olhar para aqueles que muitas das vezes está até mesmo entre nós. Ele está ferido, mas ande também com o azeite para cuidar daqueles que estão feridos, porque missões também é resgatar aqueles que estão entre nós, mas não estão conosco. Então naquele momento a Bíblia diz que Jesus perguntou para aquele homem: quem é o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Qual dos 3? Aquele doutor da lei que era judeu. Nós entendemos no capítulo 4 de João que os judeus não se comunicam com os samaritanos.
Aquele doutor da lei que conhecia esse livro de capa a capa, ele não teve a coragem sequer de dizer, foi o samaritano que foi o próximo dele, porque Jesus disse logo, o samaritano que desceu, que socorreu aquele homem. Ele não teve a coragem de dizer, nem de mencionar, foi o samaritano. Ele somente disse, foi aquele que usou de misericórdia. E Jesus disse para ele, vai e faz da mesma maneira. Jesus estava dizendo para aquele doutor da lei, que conhecia a palavra, ele estava dizendo para ele, vai e faz da mesma maneira, porque os samaritanos que você não se comunica com eles estão fazendo melhor do que vocês que são judeus. Você é o doutor da lei, mas você não está fazendo nada para fazer alguma coisa pelo próximo. Tu conhece a palavra que tem que amar Deus acima de todas as coisas, que tem que amar o próximo como a ti mesmo, mas tu não está fazendo nada para alguma coisa para com o teu próximo. Então ele estava dizendo, os samaritanos, eles estão fazendo mais do que vocês que são judeus. Em certa feita Jesus disse que os samaritanos, eles estão entrando no reino dos céus antes mesmo de vocês. Então, meus amados e queridos irmãos, amigos queridos que nos ouvem nesta noite, a palavra de Deus está sendo pregada e a oportunidade está franqueada a você nessa noite. Aproveite a oportunidade que Jesus está te dando, e cada um de nós que estamos aqui, vamos olhar como aquele samaritano olhou para aquele homem, socorrendo na hora que precisar, amando na hora que precisar, amando sempre, mas tem momento que, como disse ali o apóstolo Tiago, demonstrar nosso amor, nossa fé, através das nossas obras, dia após dia, porque a palavra de Deus está sendo pregada, e como disse aqui a nossa irmã, o tempo é chegado e a vinda de Jesus está próximo. Então vamos continuar adorando, servindo e fazendo aquilo que o Senhor tem nos outorgado para fazer, e que Deus em Cristo nos abençoe.